Vídeo rápido para a gente ver uma lista, ver um estudo de empresas e ações que são boas pagadoras de dividendos, que são muito seguros e confiáveis e que também são setores da economia também muito seguros e confiáveis. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais e considere também se tornar membro da nossa comunidade. A gente tem uma centena de vídeos exclusivos, vídeos conceitos. A gente está saindo agora de uma série com muitas small caps, empresas fora do radar, sem contar ainda toda a estratégia de diversificação e o gerenciamento de risco em cima de centenas de empresas. A gente vive um momento em que a renda variável ela está em baixa, quem reina praticamente sozinha é a renda fixa e a gente começa a enxergar uns movimentos um pouco diferentes nos mercados. Por exemplo, o Warren Buffett, que é reconhecidamente um investidor de longo prazo, ele vem vendendo valores multibilionários das suas maiores posições, daquelas empresas que ele mais confia. O mercado começa a se perguntar o porquê que ele faz isso, o que pode estar por trás desse movimento. Lá nos Estados Unidos, a gente começou uma nova temporada de balanços, o setor bancário, que faz parte dessas vendas do Warren Buffett, ele já não mostra tanta resiliência como ele mostrou nos últimos anos. Aqui, cenário interno, a situação ela também não é tão legal. O próprio IFIX, os fundos imobiliários, também derretendo. Na opinião do Thiago, que soltou um vídeo muito recente citando a questão macro nacional, ele traz que, na opinião dele, toda essa derrocada, ela não é causada pelo setor imobiliário em si, ela é decorrente do nosso cenário macro interno. Nessa semana, a Moove cancelando o IPO dela lá no mercado americano. A Moove, ela é uma subsidiária da Cosan que também não vive um momento dos mais fáceis, está cotada hoje a R$ 12, praticamente R$ 11, e ela era uma empresa extremamente recomendada, acima dos R$ 20. E a gente junta tudo isso à disparada do ouro, o ouro que é tido como reserva de valor toda vez que os mercados, toda vez que a economia mundial, por exemplo, ela passa por um momento de dificuldade, tudo aquilo que é reserva de valor, então a gente pode contar ouro e dólar, moeda americana, que é um dos lastros mais fortes do mundo ainda, eles tendem a se valorizar, e o ouro, ele renova máxima atrás de máxima. Mas como aqui a gente é muito focado no investimento de valor, voltado para ações, muitos investidores têm dúvida em quais ativos alocar, se a bolsa de valores está barata. E para isso a gente vai usar como auxílio um estudo e um levantamento de 8 ações que custam até R$ 50 e pagam até 12% em dividendos. Então 12% hoje é um valor acima da Selic, é um valor acima do próprio CDI, que é a referência de investimento para a gente, livre de risco. E a gente vai estudar ele porque esse talvez seja um dos primeiros que eu concordo quase que 100% que a gente fala de papéis, setores resilientes como bancos, energia, seguros, saneamento e telecomunicações. Aqui a gente tem praticamente os best do Luiz Barsi Filho e a gente não tem absolutamente nenhuma recomendação daquelas recomendações loucas de analistas, empresas de varejo, empresas que custam centavos, empresas com uma gestão ruim. Aqui a gente só tem ações sólidas, empresas confiáveis, de setores confiáveis que remuneram muito bem. Isso daqui ajuda principalmente quem pensa em montar uma carteira sem muita volatilidade, uma carteira segura e que consiga, de certa forma, ainda receber proventos, reinvestir, formar aquele efeito bola de neve lá na frente. Quem fez esse levantamento foi o pessoal do E-Investidor, junto com o pessoal da GF e diversas outras pessoas também no mercado, e praticamente em todas elas a gente bate aquele 6% que é consenso de mercado. E olhando a média final de todos esses investimentos, a média dessa carteira ela fica inclusive acima disso. E além de descobrir quais são essas ações, qual é essa carteira, a gente vai ver o que a gente tira de lição desse estudo, e também no final do vídeo a gente vai ver quanto custa investir nessas empresas e montar uma carteira como essa. Então vamos lá, a primeira ação é o Banco do Brasil, que tem a possibilidade de pagar até 12%. No caso da XP, por exemplo, eles estimam um dividend yield que pode chegar até 13% nesse ano, e o Banco do Brasil, ele é a ação mais recomendada. O Banco do Brasil possui mais de 200 anos de história, a gente já estudou bastante ele aqui, toda a resiliência que o banco tem. Ele retorna muito, ele é muito eficiente, e além de tudo, ele tem uma política de dividendos muito, mas muito atrativa mesmo. Na minha opinião, ele está entre as 3 melhores empresas da Bolsa de Valores, quando a gente fala de política de retorno para o sócio, política de pagamentos. Um comentário rápido, eu vou deixar o link desse levantamento fixado nos comentários, porque além dessa lista de indicação que eles dão, eles trazem toda a vantagem e desvantagem, por exemplo, do Banco do Brasil. Vão citar que ele tem boa previsibilidade, mas que também taxa de inadimplência é um ponto de preocupação, o setor agro é uma grande preocupação hoje. Então eles trazem um relatório um pouco mais completo, mas a gente vai focar hoje nesse formato de apresentação que eu sempre trago, porque aqui a gente tem premissa básica para montar uma carteira, para compor uma carteira voltada
voltada para remuneração. Então, o dividend yield do Banco do Brasil, a média histórica dele é muito boa, de praticamente 7%, e o dividend yield atual, ele, inclusive, está acima da média histórica. Quando a gente olha para a distribuição do banco, ela não é muito constante, mas o banco nunca falhou em pagar e ele tem um outro grande ponto positivo, que é a frequência de pagamento. O Banco do Brasil faz de 6 a 8 pagamentos por ano, é uma frequência muito alta, isso daqui ajuda no efeito composto, no efeito bola de neve. Eu, inclusive, apelidei o Banco do Brasil de BBAS11 em um vídeo que a gente fez, de tanto que ele se compara hoje, por exemplo, a um fundo imobiliário. E aí, quando a gente fala de remuneração, a gente tem um terceiro componente, que é o payout. Payout, num comentário rápido, e para tentar trazer mais gente para essa ideia, o payout ele não é o componente principal quando a gente fala de remuneração. Muita gente tem se deixado levar por alguns comentários que dizem que o payout ele é o mais importante, que o investidor ele tem que buscar uma empresa que tenha um payout muito alto, que ele tem que buscar a empresa que tenha um payout de 90% a 100%, por exemplo, mas Philip Fisher, há mais de um século atrás, já trazia a tese dele, que é uma regra de 3 muito simples, de que boas empresas são aquelas empresas que têm um bom dividend yield, uma alta frequência e que conseguem combinar isso com um payout baixo. Em que sentido? O Banco do Brasil tem uma média histórica, esse número está errado, ele fica próximo a 40% nos últimos 10 anos. E muita gente entende esse valor como baixo, uma vez que a gente tem, por exemplo, Taesa, que distribui 90%, 100% daquilo que ela lucra. Porém, Taesa, para distribuir 10% de dividend yield, então aqui dividend yield, ela precisa distribuir 90% do que ela lucra. E Banco do Brasil, para distribuir os mesmos 10% que Taesa distribui, ele precisa distribuir 40%, no máximo 50% do que ele lucra. E aqui a gente pode falar de quantidade de ações, mas precisa de um equilíbrio. Essa é a tese de Philip Fisher. Ela contraria essa ideia de que uma empresa boa é uma empresa que tem um alto payout. É uma regra de 3 muito simples e por isso o Banco do Brasil é uma das melhores empresas quando a gente fala de remuneração. Ele distribui metade daquilo que ele lucra, deixa o sócio muito feliz e ainda fica com 50% para investir em novos projetos. É uma distribuição muito saudável e ele não vai entrar em uma situação muito parecida, por exemplo, como a Taesa tem agora, que distribuiu muito, 90%, 100%, mais de 100% e não tomou conta da gestão de caixa. Hoje não tem dinheiro para tocar novos projetos. Então a questão principal quando a gente fala de uma carteira remunerada é equilíbrio no caixa da empresa e por isso eu gostei muito dessa lista, porque quase todas as empresas são empresas muito bem equilibradas. O Banco do Brasil é um gigante, mais de 150 bilhões de reais de valor de mercado, tem um free float na casa de 50%, isso traz segurança para quem é sócio, está listado no Novo Mercado, que é mais alto grau de transparência da B3, está cotado hoje a R$ 26, um preço sobre lucro abaixo de 5 vezes, ele está um pouco abaixo da média histórica e o dividend yield atual do banco ele está próximo a 2 dígitos. A próxima ação dessa lista é a BBSE, que faz parte, que compõe a receita do Banco do Brasil, só que agora a gente sai do setor financeiro e entra no setor de seguros, e como a gente já conversou um pouco na questão dos parâmetros aqui para uma empresa boa pagadora de dividendos, a gente vai acelerar um pouco nessas outras empresas. Então BB Seguridade tem uma boa média histórica, também próximo a 7%. No comentário rápido, toda empresa que consegue ter uma média de 6 a 7% histórica, não o dividend yield atual, média histórica, essa daqui é a que interessa para o investidor. Ela é uma empresa muito boa. A gente tem raras empresas que conseguem superar isso e talvez 2 ou 3 tenham uma média histórica acima de 2 dígitos. BB Seguridade tem uma boa constância no pagamento e também tem um payout muito equilibrado. A média histórica é de 85%, com exceção desse ano, que puxa um pouco a média para cima, ela distribui ali de 60% a 80% do que ela lucra. Vale hoje quase 70 bilhões de reais, tem um free float acima de 30%. Também é uma empresa listada no Novo Mercado, está cotada a R$ 33, vem numa queda recente, é negociada a um PL de 8 vezes e o dividend yield atual ele está próximo de 8%. Transmissão Paulista é a próxima da lista, ela fica na terceira posição, tem uma média histórica melhor do que essas outras que a gente viu, então ela paga mais, até mesmo do que o Banco do Brasil historicamente, e pouca gente fala da empresa. O dividend yield atual ele está próximo a 9%. Transmissão Paulista não é uma empresa que tem aquela constância na distribuição, certos anos ela distribui muito, em outros anos ela já diminui a distribuição, isso reflete muito aqui no payout. A gente vê que por hora ela paga 110%, em 2020 ela distribuiu apenas 20%, é um comportamento muito
muito normal de TRPL4, tem um valor de mercado na casa de 18 bilhões, um free float muito bom, acima de 60%, está listada no nível 1 da B3. Cotação atual é de R$ 24,00, tem um PL de 6 vezes o lucro e o dividend yield atual também está próximo de 9%. Então até agora a gente só viu empresas de setores confiáveis, setor bancário, seguros e elétricas, todas elas com múltiplo preço sobre lucro muito barato, se a gente compara, por exemplo, com a média histórica delas, e todas elas também, sem exceção, com dividend yield muito alto. Por isso eu gostei bastante dessa lista e resolvi trazer para vocês. Vamos dar sequência? Itaú que tem uma média histórica de 4%, talvez seja a menor média de todas essas empresas. Olhando para dividendos e JCP, o yield atual do Itaú ele é muito bom, ele está na casa de 7%, só que historicamente é aquele que paga menos. Porém, quando a gente fala de retorno total para a gente, para nós sócios, dividendo e JCP, eles são só duas partes, e o retorno total ele tem 5 partes, que é valorização, bonificação, recompra de ações, e daí entram dividendos e JCP. Itaú, assim como o Banco do Brasil, ele não tem uma constância muito forte no volume de pagamentos deles, também reflete aqui no payout. Em um momento ele paga 20%, 30%, e aí num ciclo de alta, como a gente está entrando aqui, de repente ele retorna 100%, 80%, como muito provavelmente vai ser o caso de 24 e 25. Caso o Itaú entregue mais dividendo extraordinário, tem um valor de mercado muito alto, quase 320 bilhões de reais. É o maior banco privado do Brasil, é a marca mais valiosa da América Latina toda, está cotada a R$ 34,00, subiu bastante. Até pouco tempo atrás ele era negociado a R$ 20,00, tem um preço sobre lucro de 9 vezes e um dividend yield atual na casa de 7%, mas um comentário rápido, não se iludam com esse dividend yield do Itaú, porque a gente vive um ciclo de alta, e o Itaú ele tem um comportamento cíclico quando a gente fala de payout, mas normalmente o dividend yield atual do Itaú, não só do Itaú, do Bradesco, por exemplo, ele fica mesmo na casa de 4, 5% no máximo. Esse é o dividendo corriqueiro, então cuidado para não se deixar levar muito por esse dividend yield um pouco alto. Porto Seguro, uma empresa que eu gosto muito, é a próxima ação mais recomendada, tem uma média histórica acima de 5%, um dividend yield aceitável, assim como a maioria dessas empresas não tem uma constância muito alta de volume de distribuição. Payout mostra um pouco disso, por hora distribui 30% e de repente distribui mais do que aquilo que ela gera de dinheiro, do que aquilo que ela gera de caixa. Valor de mercado de 23 bilhões, um free float até que aceitável de 30% e está listado no novo mercado. O mais alto nível de transparência da B3 está cotado a R$ 36,00, subiu muito nos últimos 12 meses, me lembro de Porto Seguro, na casa dos R$ 20,00 até pouco tempo atrás, tem um PL de 9 vezes o lucro e o dividend yield atual ele é bem baixinho, muito provavelmente puxado por toda essa alta na cotação. Próxima da lista é a Sanepar, também uma outra empresa que eu gosto muito, falando de dividendos, talvez ela seja uma das minhas preferidas, tem uma média histórica muito boa, na casa de 6,5%, e aqui, diferentemente da grande maioria, ela tem uma extrema constância. A Sanepar ela é extremamente previsível, não só quando a gente fala de receita e lucro, mas ela é muito previsível também na distribuição. Então quem é sócio da empresa, ele tem muita previsibilidade daquilo que ele vai receber. A distribuição dela, ela cresce como se fosse um reloginho, e isso é importante, ela cresce ano após ano, e a gente fez inclusive um estudo em cima de Sanepar, falando sobre o dividend yield on cost e o porquê ele é o mais importante para o sócio. O dividend yield atual ele não interessa em nada para quem é investidor. E aí a gente pega uma empresa muito previsível, constante naquilo que ela distribui, com um payout também muito saudável. A média histórica de distribuição dela se assimila muito aos bancos que a gente viu, por exemplo. Ela distribui na média de 40% a 50% daquilo que ela lucra. Todo o restante, então 50% de lucro final, por exemplo, ela pode investir, porque é uma empresa de capital intensivo, ela pode tocar novos projetos, ela pode fazer novas compras. Isso é uma empresa saudável quando a gente fala de dividendos. O valor de mercado dela está na casa de 8 bilhões, um dos mais baixos que a gente viu até agora. Free float na casa de 80%, extremamente seguro, e ela está no nível 2. A empresa é listada no nível 2 da B3, é negociada hoje a R$ 5,50, estava cotada acima da casa dos R$ 6,00, 6,50 aqui na realidade, e de lá para cá ela já tem uma queda considerável. Na minha opinião, no comentário pessoal, isso não é indicação de nada, estando para abaixo de R$ 5,00, ela é uma ótima empresa para levar em consideração e para se estudar, trazer ela para a carteira.
E a última empresa desse levantamento é o Banco ABC. É um banco muito menor e talvez esse. O único questionamento que eu teria em cima dessa lista, não que o banco seja ruim, é que a gente tem uma lista tão boa de grandes ações, praticamente todas são blue chips, de setores seguros e perenes, financeiros, seguradoras, elétricas e saneamento. Na minha opinião, olhando para quem está montando uma carteira, vale a pena deixar uma small cap de lado e pegar outras empresas maiores, mais dominantes, com market share maior naquilo que elas fazem, como por exemplo, Caixa Seguridade aqui, mas isso não é recomendação de nada. Mas a ABC é uma excelente empresa, uma média histórica muito boa, na casa de 7%. Ele tem uma constância média, não é tão oscilante como Itaú e Banco do Brasil, mas também não é tão constante como Sanepar, por exemplo. A média histórica dele é de 57% do lucro. Se a gente tirar esse período aqui, que joga para cima esse valor, a gente também vai ter uma média histórica na casa de 40%, 50%, igualzinho Banco do Brasil e Itaú distribuem. Valor de mercado de 5 bilhões de reais, talvez o menor que a gente viu até agora. Free float aceitável de 30%, é listado no nível 2, cotado a R$ 21, um PL muito interessante, de apenas 5 vezes o lucro, e o dividend yield atual acima da média histórica de 7,2%. Essa é a lista completa do levantamento feito pelo investidor. Vou deixar o link na descrição para vocês, caso vocês queiram ver comentários do Banco do Brasil, BB Seguridade e Transmissão Paulista, que eles têm de positivo e negativo. E o maior dividend yield esperado de todas essas empresas é o do Banco do Brasil, e eu também concordo com isso. Ele é aquele que tem o maior potencial de retorno quando a gente fala de dividendos, porque é aquele que mais paga de todas essas empresas. Aqui falando de volume financeiro, tá? Montante distribuído, é o Banco Itaú. Mas aí a gente entra naquela conversa de equilíbrio, quantidade de ações também é mercado, e Banco do Brasil ele praticamente vai liderar. Em todos os sentidos, ele é uma das empresas mais equilibradas para mim. BB Seguridade quase 10%, Transmissão Paulista, eles esperam um máximo de 8,2%, o que na minha opinião ele pode ser um pouco maior. Transmissão Paulista já é hoje a transmissora que mais paga na B3 e o dividend yield atual dela já está na casa de 9%. Então aqui eles estão sendo um pouco conservadores. Daí segue Itaú, Porto Seguro, Sanepar, ABC Brasil e Itaú de novo, repetiu aqui embaixo, só que aqui as ações ordinárias. É um bom levantamento, gostei bastante da recomendação deles. Isso não é recomendação do canal, mas eu concordo muito com as empresas, com os setores, principalmente para aquelas pessoas que estão começando e não querem lidar muito com oscilação, querem empresas mais confiáveis, mas que ao mesmo tempo consigam fazer cair dividendo na conta de quem investiu. E o que a gente pode tirar de lição desse estudo, dessa apresentação e dessas premissas que a gente viu aqui agora? O setor ele é extremamente importante, mas as ações elas são muito mais importantes. Então a gente pode ter um setor bancário, por exemplo, que é um setor que eu defendo muito, tanto para quem está começando, quanto para quem já é mais experiente. O setor bancário foi e ainda é minha base, quase 20 anos de bolsa de valores, mas mesmo escolhendo um bom setor, a gente ainda tem que selecionar cuidadosamente as melhores empresas, porque dentro de todos esses setores, a gente tem empresas que dão prejuízo, o setor bancário tem bancos que dão prejuízo, e no setor elétrico também tem empresas que dão prejuízo. Então, além do setor, o investidor ele precisa de estudo em tempo para encontrar mesmo boas empresas. E falando de dividendos, o mais importante é equilíbrio. Não adianta uma empresa distribuir tudo por 2, 3, 4, 5 anos e depois estar extremamente endividada, ter que reduzir esses dividendos e não ter dinheiro sequer para tocar novos projetos. Então, empresas excelentes, elas equilibram payout, dividend yield com boa frequência de dividendos. Por isso, o Banco do Brasil é uma das melhores empresas disparado. Tem uma ótima frequência, tem um excelente dividend yield próximo de 2 dígitos e ele consegue entregar praticamente 2 dígitos com um payout relativamente baixo. Ainda sobra 50% daquilo que ele lucra para tocar projeto, para comprar novas participações e por aí vai. O mais importante de dividendos não é payout, é o equilíbrio desses 3 fatores. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, eu peguei os valores dessas 7 empresas. O Banco do Brasil, do setor financeiro, ele é cotado a R$ 26 e tem um dividend yield próximo a 10%. O Itaú também do setor financeiro, cotado a R$ 34 e tem um dividend yield próximo a 7%. BB Seguridade, aqui a gente já fala de setor de seguros, está cotado a R$ 33 e um dividend yield muito forte, próximo a 8%. Porto Seguros, também setor de seguro, cotado a R$ 36 e tem um yield baixinho, a casa de 4,5%. Aí a gente sai de seguros e entra aqui em utilities. Tá vendo como está bem diversificado também essa carteira e esse levantamento? A gente vem para Sanepar, setor de saneamento, está cotada a R$ 5,50 e tem um dividend yield na casa de 5%. Transmissão Paulista, uma empresa do setor elétrico, está cotada a R$ 24 e tem um yield próximo a 9%. E como última recomendação, a gente volta para o setor financeiro, tá vendo? 3 empresas do setor financeiro, o Banco ABC, cotado a R$ 21 e um dividend yield acima de 7%. Quando a gente pega todas essas empresas,
por mais que algumas delas tenham um dividend yield relativamente baixo, na média de todas elas, o dividend yield ele é de 7,19%. Então aqui a gente vê a importância da diversificação, mesmo que uma empresa não pague muito bem, a outra que está no melhor momento, ela compensa tudo isso. E essa carteira aqui, de novo, não é recomendação, isso é levantamento do investidor, mas mesmo sendo levantamento, na minha opinião, seria uma carteira muito boa e ela consegue inclusive entregar mais do que 6%, que é a média consenso de mercado. Quanto custa para investir em cada uma dessas empresas, caso o investidor quisesse começar hoje, aplicar o seu dinheiro e comprar uma ação de cada uma delas? O valor total do investimento ele ia ser de R$ 182, com isso ele consegue se tornar sócio de ótimas empresas e ao mesmo tempo já receber uma boa remuneração, uma remuneração acima da média de mercado. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais longo, mas eu gosto quando a gente tem levantamento e estudos de empresas que não são descabidas, de empresas que o investidor ele não vai sair desenganado da bolsa de valores. Por incrível que pareça, a gente teve praticamente só as melhores empresas, dos melhores setores, aquelas que são confiáveis e ao mesmo tempo remuneram. Além disso, a gente viu algumas premissas que o investidor tem que levar em consideração quando ele vai montar uma carteira que é voltada para dividendos. Deixa no comentário se gostaram ou não, se vocês são sócios de alguma dessas empresas ou não. Dificilmente alguém não vai ser sócio dessas empresas, são empresas muito boas realmente, então deixa no comentário de qual delas você é sócio, considere fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.